A coragem de duvidar. Montaigne, episódio 1. Você já parou para pensar em quantas coisas aceitamos sem questionar? Leis da natureza, regras de convivência, verdades que aprendemos na escola. Elas nos são entregues como um manual de instruções para a vida. Mas, e se a verdadeira sabedoria não estiver em aceitar, mas em duvidar? Nossa história começa em uma manhã de primavera, dentro de uma biblioteca antiga. Imagine a luz do sol entrando pelas janelas, desenhando formas sobre livros que guardam séculos de pensamento humano. É aqui que encontramos um jovem, mas ele não está apenas lendo. Ele está inquieto, enquanto revisita as palavras de grandes filósofos como Aristóteles. Uma pergunta pulsa em sua mente com uma força impossível de ignorar. Será que podemos aceitar, sem questionar, tudo aquilo que nos foi ensinado? Desde criança, esse jovem, chamado Michel de Montaigne, sentia que algo não se encaixava. Ele via os colegas decorando fórmulas e argumentos prontos, repetindo palavras que não sentiam de verdade. Ele mesmo sentia o peso de uma memória cheia de conteúdo, mas vazia de significado. Essa sensação, talvez você a conheça bem. Aquele momento em que você percebe que sabe muita coisa, mas entende muito pouco. E foi numa noite silenciosa, sob a luz da lua, que Montaigne descobriu um nome que mudaria sua vida. Sexto Empírico. Um filósofo grego que não trazia respostas, mas defendia algo muito mais poderoso: a suspensão do juízo. A ideia era simples e revolucionária. E se, como ponto de partida, a gente duvidasse de absolutamente tudo? Naquele momento, a dúvida deixou de ser uma inimiga. Ela se tornou sua maior aliada. Olhando para as estrelas, Montaigne sussurrou para si mesmo uma frase que se tornaria o motor de sua vida. Duvidar de tudo é o primeiro sinal de sabedoria. Essa não era a dúvida que paralisa, que gera angústia. Era a dúvida que liberta. A dúvida que expande a mente e nos liberta da prisão das certezas que os outros nos impõem. De volta à biblioteca, seu método se tornou claro. Em seu caderno, ele não escrevia verdades absolutas. Ele fazia algo diferente. Ele entrelaçava suas experiências do dia a dia, menos a sensação da chuva, o mau humor, as lembranças da infância, menos com as grandes questões da filosofia. Ele percebeu que tudo, absolutamente tudo, era um ponto de partida para a reflexão. E ali, ele cunhou a essência do seu trabalho, uma frase carregada de humildade: não proponho ensinar dogmas. Lanço perguntas ao vento e espero ouvir minhas próprias respostas. Para Montaigne, reconhecer a própria ignorância não era fraqueza. Era o único caminho honesto para se aproximar da verdade. Ele se lembrava dos amigos que o chamavam de indeciso. Um deles perguntou: certa vez, você não teme ficar sem nenhuma convicção? A resposta de Montaigne permanece, séculos depois, como um manifesto pela liberdade intelectual. Prefiro a liberdade de questionar a prisão das certezas absolutas. Ele entendeu que impérios, civilizações e até mesmo as maiores doutrinas humanas têm prazo de validade. Porque o nosso conhecimento deveria ser diferente. A sabedoria não é algo que a gente herda, é algo que construímos e reconstruímos todos os dias. Em seu caderno, ele começou a esboçar diálogos imaginários. De um lado, a voz da insegurança: quem sou eu para questionar o mundo? E do outro, a resposta simples e poderosa: sou alguém que aprendeu a duvidar para se encontrar. Essa jornada de dúvida o levou a um destino inevitável e revolucionário: o autoconhecimento. A ideia de que para conhecer o mundo, primeiro você precisa conhecer a si mesmo. A jornada de Montaigne está apenas começando,
e ela é um convite para nós. Um convite para olharmos para dentro e para fora com novos olhos. E por isso, eu te pergunto, qual é a dúvida que mais desafia a sua mente hoje? Qual certeza imposta você gostaria de ter a coragem de questionar? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos usar este espaço para fazer o que Montaigne nos ensinou, lançar perguntas ao vento e aprender uns com os outros. Se você gostou de começar essa viagem, deixe o seu like para apoiar a série e inscreva-se no canal, porque nos próximos episódios vamos explorar como Montaigne usou essa poderosa ferramenta da dúvida para investigar a moral, a amizade e a própria existência. Até breve. Episódio 2. Você está em uma tarde quente de verão, numa sala silenciosa. A luz entra pelas janelas altas e aquece o ar. Devagarzinho, você folheia um exemplar antigo dos ensaios. O tilintar leve de uma taça de vinho quebra o silêncio. Você para no título do hábito de considerar as coisas. Ergue a taça. Bebe um gole. Fecha os olhos. Como quem saboreia mais do que vinho, saboreia uma ideia. Observar sem pressa. Você sussurra. Lembra das nuvens deslizando no céu, do farfalhar das folhas de carvalho no pátio, do eco distante de um diálogo em latim. Volta à página e lê. A mente humana é um espelho que reflete tudo, menos a si mesma. Você repete em voz alta. Cada um de nós carrega o mundo dentro de si, mas raramente se volta para o próprio interior. Pense comigo. Talvez o primeiro passo do ceticismo montaigniano seja perceber que você é o território mais desconhecido que existe. Você continua a leitura e chega à comparação curiosa. Quem mastiga sempre as mesmas folhas, acaba preso ao mesmo paladar. Então, se pensamos sempre nos mesmos temas, nossa mente empobrece. Um sorriso surge nos seus lábios. Quantas vezes você remexe ideias antigas sem questionar o porquê? Você atravessa as páginas até a apologia de Raimundo Sebon. Lê que a razão humana é frágil, como um barco à deriva no mar. Mesmo os maiores estudiosos não enxergam tudo. Falta aquela oftalmia para ver o invisível. Fecha o livro e olha ao redor. Sente o peso das crenças herdadas, moral, ciência, religião. Tudo obra humana, tudo sujeito a erro. Você abre o livro de novo, encontra críticas gentis a certezas dogmáticas. Montaigne não quer derrubar a fé, quer torná-la humilde, capaz de conviver com o mistério. Quando lê a história de Sebon, entende. Até o mais sábio precisa reconhecer seus limites e confiar, seja em algo maior, seja em convicções provisórias. Você se pergunta, temos coragem de admitir que não sabemos tudo e, mesmo assim, seguir em frente com dignidade? O vento entra pela janela e carrega um aroma de lavanda. Você fecha o volume, pousa-o com cuidado e murmura. A dúvida não destrói a fé. Ela a purifica. Uma anotação marginal chama sua atenção. Às vezes, Deus se esconde por trás das perguntas que fazemos. Você sorri, percebendo que o ceticismo montaigniano não é niilismo, mas um convite à honestidade intelectual. Mais adiante, Montaigne conta como mudou de opinião sobre os gregos. Primeiro, admirou a rigidez estoica. Depois, se encantou com a leveza epicurista menos, e ali sentiu limites de novo. Fecha os olhos. Imagina Montaigne à mesa, cercado de livros em várias línguas, testando cada teoria como um alquimista. Você respira fundo. Entende que mudar de opinião não é fraqueza, é sinal de crescimento. Logo depois, nosso entendimento é como um campo de batalha. Menos ideias se confrontam o tempo todo. Você se levanta,
caminha pelo piso de pedra e declara: preciso dar voz a essas ideias dentro de mim. Deixá-las se enfrentar, até sobrar apenas o que faz sentido. Retorna ao livro, pronto para mais lições de humildade e reflexão. Cada capítulo desafia suas antigas convicções. Você fecha o livro pela terceira vez. Respira fundo e assegura. O ceticismo montaigniano não é fuga da realidade. É um mergulho profundo na experiência humana, com todas as suas contradições. Agora, quero saber de você. Qual certeza você está disposto a questionar hoje? Deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se no canal para o próximo episódio, onde vamos explorar como Montaigne aplicou o ceticismo à moral, à religião e à própria existência. Episódio 3. Uma sala banhada por uma luz acolhedora revela mesas cobertas de livros e anotações. Um jovem ergue o olhar de uma edição envelhecida dos ensaios e murmura para si: a dúvida de Montaigne chegou até nós, mas como ela vive dentro da nossa cabeça hoje? Ele apaga o abajur e caminha pelos corredores modernos da universidade, onde fotos de Bacon, Descartes, Nietzsche e Emerson lembram o eco daquela voz antiga. No auditório, um professor fala sobre método científico, contando como Bacon lançou as bases da dúvida sistemática e como Descartes duvidou de tudo até descobrir o penso. Logo existo. O salão quieto parece absorver cada palavra. Em seguida, ele se senta num café agitado, toca a tela do tablet e revisita seus planos de negócio, até parar num trecho dos ensaios, duvidar de seus próprios planos, antes de executá-los. Sussurra essas palavras com um sorriso de entendimento, percebendo que o ceticismo é um gesto de inteligência, não de hesitação. Mais tarde, num parque onde crianças riem ao fundo, um homem de meia idade folheia um livro de autoajuda cheio de promessas prontas. Ele fecha o volume, solta um suspiro e pergunta para si mesmo: será que a felicidade cabe numa fórmula? Recorda o conselho de Montaigne: buscar a verdade dentro de si, em vez de correr atrás de respostas fáceis. Guarda o livro, tira um caderno do bolso e começa a rabiscar suas próprias ideias sobre alegria e propósito. Na rua, ele encontra quem pergunta: em quem você confia para te dizer como viver melhor? Alguns apontam gurus, outros amigos de confiança. Uma jovem mostra com carinho um pequeno exemplar dos ensaios e diz: aprendo mais duvidando do que vendem, do que aceitando tudo sem questionar. De volta ao auditório, surge um slide sobre Emerson, que chamou Montaigne de pioneiro do pensamento livre. A plateia anotando. Uma estudante fecha o caderno e comenta: preciso de menos certezas prontas e mais perguntas bem feitas. Ao sair, cruza um grupo discutindo ética e tecnologia. Um programador ergue o laptop e afirma: antes de confiar no algoritmo, é preciso questionar quem o criou. Cenas da cidade em movimento lembram que o ceticismo montaigniano não ficou restrito ao século XVI. Ele atravessou o iluminismo, moldou a ciência moderna e hoje nos inspira a questionar governos, empresas e até nós mesmos. De volta ao café inicial, a empreendedora celebra seus planos repensados. O homem no parque anota insights no caderno. A jovem segura o livro com convicção. Pequenos gestos que germinam a dúvida transformada em ação. O jovem retorna à sala silenciosa, folheia a última página dos ensaios e fecha o livro, olhando para o caderno onde está escrito: conhecer a si mesmo é a forma mais segura de conhecer o mundo. Ele se volta para você. Cada pergunta que fazemos carrega o eco de Montaigne. Qual crença você está pronto para questionar agora?
Deixe nos comentários a sua maior dúvida. Curta se acredita na força do questionamento e inscreva-se no canal para a próxima jornada, quando veremos como Montaigne influenciou a literatura e a arte ao longo dos séculos.